Relacionamento aberto. Eu e minha esposa combinamos as regras. Ela quebrou todas. Nunca achei que escreveria isso aqui. Fiquei meses evitando colocar isso em palavras porque enquanto não coloca em palavras parece que ainda é uma coisa que você está processando, não uma coisa que aconteceu de verdade e que não tem como desfazer. Mas aconteceu. E eu preciso contar. Não porque quero julgamento. Não porque quero validação. Mas porque guardar isso sozinho está pesando de um jeito que eu não consigo mais sustentar, e escrever para estranhos na internet é, estranhamente, mais fácil do que falar com as pessoas que me conhecem de verdade. Tenho 38 anos. Sou técnico em eletrônica, trabalho numa empresa de manutenção industrial aqui no interior do Rio Grande do Sul. Tenho uma vida simples, organizada, sem grandes dramas. Pelo menos era o que eu pensava. Minha esposa se chama Débora. Tem 35 anos, é enfermeira, trabalha num hospital da cidade em turnos rotativos. Nos conhecemos há 7 anos, casamos há 4, moramos numa casa que compramos juntos 2 anos depois do casamento, num bairro tranquilo com uma rua arborizada que foi uma das coisas que nos fez escolher aquela casa. Não temos filhos. Foi uma decisão que a gente tomou junto no início do relacionamento, os dois chegamos à mesma conclusão sem precisar de muita conversa, que não era o que queremos para nossas vidas. Temos um cachorro, o Toco, um vira-lata caramelo que apareceu na porta de casa numa tarde de chuva e nunca mais foi embora. Eu amava a Débora. Preciso deixar isso claro antes de tudo porque o que vou contar pode fazer parecer que não amava, e não é verdade. Eu amava de um jeito real, do tipo que se constrói devagar ao longo do tempo e que não tem nada de cinematográfico, só de cotidiano e de escolha repetida todo dia. E foi exatamente por isso que o que aconteceu doeu do jeito que doeu. A gente tinha um casamento que eu descreveria como bom. Não perfeito, casamento nenhum é perfeito, mas bom de verdade. A gente se respeitava, se ouvia, resolvia os problemas sem deixar acumular. Tinha as brigas normais de casal, sobre dinheiro, sobre divisão de tarefas, sobre aquelas pequenas irritações que surgem quando você divide espaço com alguém por anos. Mas a base era sólida. Ou eu achava que era. O assunto do relacionamento aberto surgiu no nosso 3º ano de casamento. Não surgiu do nada. Olhando para trás consigo ver que havia um contexto que eu ignorei na época. A Débora havia passado por um período difícil no trabalho, com uma sobrecarga de turnos que a estava desgastando muito. Ela ficou alguns meses mais fechada, mais dentro da própria cabeça, e eu atribuí aquilo ao cansaço do trabalho sem questionar mais fundo. Depois que esse período passou, ela ficou diferente de um jeito que eu também não soube nomear direito. Mais leve em alguns momentos, mas com uma inquietação nova que eu percebia mas não conseguia apontar com precisão. Foi nessa época que ela começou a trazer assuntos novos para as conversas. Débora sempre foi uma leitora voraz e uma pessoa que pensa em voz alta, então não era incomum ela trazer assuntos do que estava lendo ou pensando. Mas os assuntos foram mudando gradualmente. Menos sobre trabalho, menos sobre séries, mais sobre comportamento humano, sobre relacionamentos, sobre formas diferentes de viver. Eu participava dessas conversas sem suspeitar de nada porque eram conversas genuinamente interessantes e porque eu nunca havia tido razão para desconfiar dela. Depois de umas 6 semanas de conversas indiretas sobre o assunto, ela trouxe de forma direta. Foi numa noite de domingo. A gente tinha jantado, o Toco estava dormindo debaixo da mesa, e ela desligou o televisor no meio de um programa e disse que queria conversar sobre uma coisa. Eu me lembro de ter pensado, naquele segundo antes de ela começar a falar, que ia ser sobre trabalho, sobre alguma situação difícil no hospital que ela estava processando. Não era. Ela disse que havia estado pensando muito sobre o que precisava para se sentir completa. Que havia lido bastante sobre relacionamentos não monogâmicos, que havia conversado com algumas pessoas que viviam assim, e que queria abrir essa conversa comigo porque me respeitava e porque não queria fazer nada sem a minha ciência. Eu ouvi tudo até o fim antes de falar qualquer coisa. Quando ela terminou eu fiz as perguntas que precisava fazer. Se havia alguém específico em mente. Ela disse que não, que era uma questão de possibilidade, de liberdade, não de uma pessoa determinada. Se ela estava insatisfeita comigo ou com o casamento. Ela disse que não, que me amava, que o que tínhamos era importante para ela, mas que havia uma parte dela que sentia uma limitação que ela não conseguia mais ignorar. Fui dormir naquela noite sem dar uma resposta. Passei a semana seguinte pensando. Não de forma organizada, mas como aquele estado em que uma coisa fica rodando na cabeça mesmo quando você está fazendo outra coisa. No trabalho, no trânsito, no chuveiro. Conversei com um amigo meu, o Sandro, de forma genérica, sem entrar em detalhes. Ele é o tipo de pessoa que dá opinião direta sem filtro excessivo, e o que ele disse foi: "Você quer isso?" Eu disse que não sabia. Ele disse que não saber geralmente é não querer, mas ter medo de dizer. Eu guardei isso. Pesquisei sobre o assunto com mais seriedade do que havia feito antes. Li relatos de casais que haviam tentado, alguns que diziam que havia funcionado, outros que diziam que havia destruído algo que poderia ter sido salvo. A diferença entre os que funcionavam e os que não funcionavam parecia estar sempre na mesma coisa, se ambas as pessoas queriam genuinamente, ou se uma estava aceitando por pressão ou medo.
Eu não queria genuinamente. Precisei admitir isso para mim mesmo antes de qualquer outra coisa. Mas também tinha medo. Medo de que dizer não significasse perder a Débora. Medo de que recusar fosse interpretado como rigidez, como incapacidade de crescer, como algo que tornava o casamento insustentável para ela. E foi esse medo que falou mais alto. Depois de 10 dias eu voltei para ela com uma resposta. Disse que topava tentar, mas que precisava que a gente estabelecesse regras claras, que conversasse sobre cada detalhe antes de qualquer coisa acontecer, e que se em qualquer momento eu ficasse desconfortável além do que conseguia lidar, a gente revisaria tudo. Ela concordou com tudo. Estava visivelmente aliviada, o que eu interpretei na época como amor, como gratidão por eu ter ouvido com abertura. Passamos uma tarde inteira combinando as regras. Eu puxei o assunto com seriedade porque sou assim, quando faço alguma coisa faço com atenção aos detalhes, e aquilo não seria diferente. As regras que a gente estabeleceu foram as seguintes, e vou detalhar porque elas são o centro de tudo que vem depois. Transparência total. Qualquer encontro com outra pessoa seria comunicado antes de acontecer, não depois. Nome, local, horário aproximado. Sem surpresas. Nenhum encontro em casa. A nossa casa era o nosso espaço, e aquilo não entrava nela. Sem envolvimento emocional profundo. Conexões físicas eventuais eram o que estava na mesa, não relacionamentos paralelos com investimento emocional crescente. Preservativos em qualquer situação, sem exceção, por questão de saúde dos dois. Revisão mensal. Todo mês a gente conversaria sobre como estava se sentindo, e qualquer um dos dois podia pedir para pausar ou encerrar sem precisar de justificativa elaborada. Ela concordou com cada ponto. A gente até escreveu num documento no computador, o que pode parecer exagerado, mas era o jeito que eu precisava fazer para conseguir entrar naquilo com alguma sensação de estrutura. As primeiras semanas foram tensas mas suportáveis. Nada havia mudado na prática ainda. A Débora continuava indo trabalhar, voltando, a gente jantava junto, dormia junto, vivia normalmente. Mas havia uma vigilância nova que eu havia instalado sem perceber. Uma atenção diferente a cada detalhe do comportamento dela que eu não tinha antes. Umas 3 semanas depois do acordo ela me contou que havia marcado um encontro com um homem que havia conhecido num evento de uma amiga. Disse o nome, disse onde iam se encontrar, disse o horário. Exatamente como havíamos combinado. Eu disse que estava bem. Fui passear com o Toco por 1 hora naquela noite. Andei por ruas que não eram as que normalmente andava, sem destino, deixando o cachorro farejar tudo enquanto eu tentava organizar o que estava sentindo. O que estava sentindo era um desconforto físico que eu não sabia bem como classificar. Não era raiva ainda. Era mais próximo de uma ansiedade que se instalou no peito e que eu não sabia exatamente o que fazer com ela. Quando voltei, a Débora já estava em casa. Havia saído às 7 e voltado às 11. Me contou brevemente como havia sido, com a transparência que havíamos combinado. Eu ouvi, disse que estava bem, e fomos dormir. Esse virou o padrão do primeiro mês. Ela saía algumas vezes, me contava antes e depois do jeito que a gente havia combinado, e eu dizia que estava bem e ia passear com o Toco quando precisava de ar. Na revisão do primeiro mês eu disse que estava sendo difícil mas que estava conseguindo lidar. Que precisava continuar tendo as conversas abertas que havíamos combinado. Ela disse que entendia, que estava tentando ser o mais transparente possível, que se eu precisasse de qualquer ajuste nas regras era só falar. Tudo parecia estar dentro do que havíamos estruturado. No segundo mês as coisas começaram a mudar de um jeito que eu só fui perceber completamente mais tarde. A Débora ficou mais animada de uma forma geral. Havia uma leveza nela que eu não via há algum tempo, e em alguns momentos eu pensava que aquilo estava funcionando de alguma forma, que ela havia encontrado algo que precisava e que o casamento estava sobrevivendo. Mas havia também coisas pequenas que eu fui notando e arquivando. Os encontros que ela me comunicava ficaram mais frequentes, o que estava dentro do acordo mas que eu não havia calibrado bem o que significaria na prática. Quando a gente havia combinado as regras eu havia pensado em algo esporádico, uma vez a cada algumas semanas. O que estava acontecendo era mais do que isso. Quando eu mencionei isso na revisão do segundo mês ela disse que havia sido um período mais ativo mas que não havia regras sobre frequência que havíamos estabelecido. Estava certa. Não havia. Eu havia deixado esse detalhe em aberto e ela estava usando esse espaço. Eu disse que precisávamos adicionar isso como parte da conversa. Ela concordou, mas de um jeito que eu percebi como relutante, e nada foi formalmente ajustado. O terceiro mês foi quando eu comecei a perceber que as regras estavam começando a escorregar de formas mais concretas. A primeira coisa foi pequena. Ela havia saído para um encontro e havia me dito um horário de retorno aproximado. Voltou 2 horas depois do que havia dito, sem ter me avisado sobre o atraso. Quando eu mencionei ela disse que havia perdido a noção do tempo e que havia esquecido de mandar mensagem. Pode acontecer. Aceitei. A segunda coisa foi mais concreta. Numa sexta-feira ela me disse que ia sair, me deu o nome do homem e o local como de costume. Mas no sábado de manhã eu peguei o celular para checar uma mensagem e vi, sem querer, uma notificação que apareceu na tela bloqueada. Era uma mensagem dele agradecendo a noite anterior com palavras que não eram de quem havia tido um encontro casual. Eu coloquei o celular de volta na mesinha sem desbloquear. Fiquei deitado por uns 10 minutos olhando pro teto antes de me levantar. Não falei nada imediatamente. Precisava pensar sobre o que havia visto e o que significava dentro do que a gente havia combinado. A regra sobre envolvimento emocional profundo havia sido clara.
O que eu havia visto na notificação não era compatível com um encontro casual sem investimento emocional. Era compatível com algo que havia desenvolvido uma dimensão que não estava no nosso acordo. Na revisão do terceiro mês eu trouxe isso de forma direta. Disse que havia visto a notificação sem querer e que o que havia visto me gerava uma preocupação sobre a regra de não envolvimento emocional profundo. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse que havia sido uma linguagem carinhosa num momento de calor, que não significava que havia um relacionamento emocional profundo, que era só o jeito que essa pessoa se comunicava. Eu disse que entendia, mas que aquilo estava na fronteira do que havíamos combinado. Ela disse que ia prestar mais atenção. Continuou. No quarto mês eu descobri a segunda quebra de regra de uma forma que não deixava margem para interpretação. O Toco adoeceu. Foi uma sexta-feira de tarde, ele estava vomitando e sem querer comer, e eu liguei para Débora que estava no trabalho para contar. Ela disse que ia tentar sair mais cedo. Fui com o Toco pro veterinário, esperei, voltei para casa com medicação. Eram umas 7 da tarde quando cheguei. A chave entrou na fechadura, a porta abriu, e havia um tênis de homem no corredor da entrada. Fiquei parado na porta por alguns segundos. O Toco entrou na minha frente, farejou o tênis, e foi em direção ao fundo da casa. Não vou descrever o que aconteceu nos minutos seguintes porque algumas coisas eu guardo para mim. Mas o resultado prático foi o seguinte: havia um homem na minha casa. Na casa que havíamos combinado que era nosso espaço, que não entrava no acordo. Essa era uma das regras mais claras que tínhamos estabelecido. Ela havia sido quebrada de forma direta, dentro da nossa casa, no mesmo dia em que nosso cachorro estava doente e eu havia ligado para ela informando que estava voltando mais cedo. O homem foi embora. Débora ficou. E a gente teve uma conversa que foi diferente de todas as outras que havíamos tido até então. Não foi calma. Foi a primeira vez desde o começo de tudo aquilo que eu deixei aparecer o que estava sentindo de verdade, sem filtrar, sem tentar ser a versão razoável e estruturada de mim mesmo. Disse que havia uma regra clara sobre a casa. Que ela havia quebrado essa regra de forma consciente. Que eu estava em casa porque meu cachorro estava doente e que ela sabia que eu estava voltando porque eu havia ligado para ela. Ela disse que havia sido um impulso, que não havia planejado, que havia esquecido que eu poderia chegar antes do esperado. Eu disse que esquecer não era uma explicação, que a regra não dependia de eu estar ou não em casa, era uma regra sobre o espaço. Ela ficou quieta. E então disse uma coisa que mudou o tom de tudo. Disse que às vezes as regras que havíamos combinado pareciam muito rígidas. Que ela entendia que eram importantes para mim, mas que na prática eram difíceis de seguir de forma tão estrita. Eu olhei para ela por um momento depois que ela disse isso. E disse: você concordou com cada uma dessas regras. Você disse que sim para cada ponto. Se eram difíceis de seguir, você devia ter dito isso antes, não depois de quebrá-las. Ela não respondeu isso diretamente. Naquela noite eu dormi no quarto de hóspedes pela primeira vez desde que tínhamos comprado aquela casa. O Toco veio dormir do meu lado. Ele não entendeu o que estava acontecendo, mas percebeu que eu precisava de companhia. Nos dias seguintes a gente ficou num estado de armistício frio que é difícil de descrever. Não havia briga ativa, mas havia uma distância nova que os dois fingíamos não estar sentindo. Ela tentou conversar sobre o que havia acontecido de uma forma que eu percebi como tentativa de renegociar as regras retroativamente. Disse que talvez o acordo que havíamos feito fosse restritivo demais, que precisávamos de mais flexibilidade. Eu disse que flexibilidade era diferente de ausência de regras. E que o problema não era a rigidez das regras, era o fato de que ela havia concordado com elas e havia quebrado quando foi conveniente. Essa distinção parecia importante para mim e ela parecia não querer enxergá-la. Na semana seguinte eu descobri a terceira quebra. Estava organizando uma gaveta do banheiro procurando um remédio e encontrei algo que não deveria estar lá, algo que tornava claro que a regra de saúde que havíamos estabelecido havia sido descumprida em algum momento. Não vou ser mais específico do que isso porque não precisa ser. Fiquei parado na frente da pia do banheiro por um tempo olhando para o que havia encontrado. Essa era diferente das outras. As outras eram quebras de confiança, eram desrespeito ao que havíamos combinado, eram dolorosas. Mas essa tinha uma dimensão diferente porque envolvia saúde. A minha saúde. Algo que ela havia decidido arriscar sem me consultar. Saí do banheiro, sentei na sala, e fiquei com o Toco no colo por uns 20 minutos sem fazer nada. Depois liguei pro Sandro e disse que precisava conversar. Me encontrei com ele numa tarde, tomamos café, e eu contei tudo. Não de forma organizada, foi a primeira vez que eu contava para alguém, e saiu um pouco de qualquer jeito. Mas saiu. O Sandro me ouviu até o fim. Quando eu terminei ele ficou em silêncio por um momento e então disse: você ainda quer estar nesse casamento? Eu fiquei com essa pergunta na cabeça por 3 dias. Porque havia uma parte de mim que ainda queria. Que amava a Débora, que havia construído algo real com ela, que não queria desmontar aquilo. E havia outra parte que estava olhando para o que havia acontecido nos últimos meses e reconhecendo que havia algo estruturalmente quebrado que ia além das regras do relacionamento aberto. Porque as regras eram só a parte visível. O que estava por baixo era uma dinâmica em que ela havia tomado decisões sobre os dois de forma unilateral, havia concordado com condições que havia descumprido quando foram inconvenientes, e havia tratado o nosso acordo como um documento que ela podia reinterpretar conforme a situação. Isso não havia começado com o relacionamento aberto.
Olhando para trás, com aquela clareza dolorosa que às vezes só vem depois que algo quebra, eu conseguia ver padrões menores da mesma coisa em situações anteriores que eu havia passado para frente sem questionar. Numa segunda-feira de noite eu sentei com a Débora e disse que precisava de uma pausa no relacionamento aberto. Não um encerramento, uma pausa. Que precisava de um período sem aquela camada enquanto a gente tentava resolver o que estava por baixo. Ela disse que entendia. Perguntei diretamente sobre a terceira quebra. Coloquei o que havia encontrado na mesa, figurativamente, e pedi uma explicação. Ela disse que havia sido um descuido, que havia acontecido uma vez, que havia sido irresponsável e que sabia disso. Eu disse que irresponsável era uma palavra pequena para o que havia sido. Ela concordou, sem tentar se defender além daquele ponto. E então disse que sabia que havia quebrado a confiança de formas que eram difíceis de consertar. Que não havia uma desculpa boa o suficiente. Que se eu quisesse encerrar o casamento ela ia entender. Essa foi a primeira vez em toda aquela conversa que eu senti a emoção aparecer de verdade. Não raiva. Uma tristeza pesada, do tipo que assenta no peito e fica. Porque era confirmação de que ela também sabia o tamanho do que havia acontecido. E que mesmo sabendo havia feito as escolhas que havia feito. Não decidi nada naquela noite. Disse que precisava de tempo. Ela foi para casa da mãe dela por uns dias. O Toco ficou comigo. Aqueles dias sozinho na casa foram dos mais estranhos que já vivi. Era nossa casa, com as nossas coisas, com as escolhas que tínhamos feito juntos em cada detalhe. E eu ficava andando por aquele espaço tentando entender o que queria. Conversei com um psicólogo durante esse período. Uma indicação do Sandro. Não resolvi nada nas sessões, mas foi útil ter um lugar onde eu podia falar sem que a pessoa do outro lado tivesse interesse no resultado. O que fui entendendo nas semanas seguintes foi o seguinte. Eu havia entrado no relacionamento aberto sem querer de verdade. Havia feito isso com atenção e cuidado, com regras e estrutura, tentando transformar em algo administrável uma coisa que no fundo não era o que eu precisava. E a Débora havia concordado com as regras não porque as considerava razoáveis, mas porque eram o preço de entrada para ter o que ela queria. Quando as regras ficaram inconvenientes, ela as havia quebrado. Uma por uma, de formas diferentes, com justificativas diferentes. E o que isso me dizia não era só sobre o relacionamento aberto. Era sobre o que ela estava disposta a fazer quando o que ela queria entrava em conflito com o que havia prometido. Levei um mês para tomar a decisão final. Quando a Débora voltou para casa, a gente tentou por um período. Terapia de casal, conversas longas, esforço genuíno dos dois em alguns momentos. Mas havia uma coisa que eu não conseguia deixar para trás. Não era o relacionamento aberto em si. Era o padrão. Era olhar para ela e me perguntar, em momentos que eu não queria me perguntar, se o que ela estava me dizendo era o que ela achava que eu queria ouvir ou era o que ela planejava de fato fazer. Essa dúvida, uma vez instalada, é muito difícil de remover. Em algum ponto nós dois chegamos, separadamente e depois juntos, na conclusão de que o esforço necessário era maior do que o que tínhamos disponível. O divórcio foi pedido por mim. Ela não contestou. O processo está em andamento. Ainda moramos na mesma casa por questão prática enquanto as coisas se resolvem, em quartos separados, com uma convivência que é cordial e fria ao mesmo tempo. O Toco dorme alternadamente nos dois quartos porque ele não escolhe lado, o que é ao mesmo tempo engraçado e de partir o coração. O que eu carrego de tudo isso é difícil de resumir. Carrego o entendimento de que eu sabia, desde a primeira noite que havia ficado acordado pensando, que não queria aquilo. E que o medo de perder ela me fez ignorar o que eu sabia sobre mim mesmo. Carrego também algo sobre as regras. Não que regras resolvam tudo, mas que quando você faz um acordo com alguém e a pessoa quebra esse acordo de forma repetida e consciente, isso te diz algo sobre como essa pessoa toma decisões quando o que ela quer entra em conflito com o que prometeu. E que essa informação, uma vez que você tem, não dá mais para desver. E carrego uma coisa mais pessoal que é a mais difícil de admitir. Eu havia construído nos últimos 4 anos uma versão do nosso casamento que era, em partes, uma versão que eu havia escolhido ver. Havia sinais menores, ao longo do tempo, que eu havia passado para frente porque processar o que significavam era mais custoso do que não processar. Quando você faz isso por tempo suficiente, a realidade e a versão que você construiu ficam distantes o suficiente que o momento em que elas colidem é violento de um jeito desproporcional. Não estou dizendo que era minha culpa o que ela fez. Não era. As escolhas dela eram dela. Mas a distância entre o que eu sabia e o que eu escolhi ver era minha responsabilidade. E esse é o trabalho que estou fazendo agora, entender por que escolhi não ver, e o que faço diferente com isso daqui pra frente. O Toco está dormindo no meu pé agora enquanto escrevo isso. Ele não tem ideia do que está acontecendo. Só sabe que eu estou aqui, que ele está aqui, e que amanhã tem passeio se o tempo ajudar. Às vezes eu acho que ele entende mais do que eu imagino. E às vezes acho que a simplicidade de não entender nada além do momento presente é uma forma de sabedoria que eu não sei como ter, mas que admiro nele de longe.